Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, boa noite a todos. O nosso estudo, a continuação do nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 1. E antes da gente continuar, o nosso capítulo 1, nosso estudo, vamos pedir a Hélia para fazer a nossa prece de abertura, então. Hélia, por favor. Boa noite, meus amigos. Já estamos uma vez mais juntos para podermos juntos estudar este nosso livro, este legado que nos foi deixado com tanto interesse, com tanto carinho, para que assim possamos evoluir, para que assim possamos crescer na graça divina, com sabedoria, com paixão, com todos aqueles valores que existem dentro de nós, mas que realmente precisam de ser cultivados na graça de Deus. Vamos aproveitar este estudo para vibrar todos aqueles que nos estão cá, presentes no grupo, por aqueles que não estão, para vibrar com amor, alegria, compaixão, dedicação, união, a todos que não estão, que estão, às nossas famílias que estão menos bem, uma vibração de amor e de cura. Aproveitar a nossa energia unida para vibrar também pelos nossos ambientes, pelas nossas águas, pela nossa comida, pelos nossos bens essenciais, básicos, pela alegria de podermos partilhar alguma coisa que possamos para os outros, para que o grupo se fomente e se fortifique na relação com os nossos mentores, com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais também, e para que nessa união possamos beneficiar-nos e com esses benefícios podermos acrescentar alguma coisa mais de bom para o nosso mundo, para o nosso planeta, especialmente para todos aqueles que estão a sofrer nos hospitais, nas guerras, em casos extremos. Que a luz de Nosso Senhor esteja connosco neste estudo e que este estudo possa refletir o nosso aprendizado, a nossa alegria de estar juntos, a nossa espiritualidade, a nossa humildade no sentido de querer aprender mais e mais para nos unirmos mais e mais ao nosso céu, ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Hélia. Então, a gente começou a ler, A gente está no capítulo 1 do Obreiros da Vida Eterna. A gente está quase acabando esse capítulo, mas só para a gente fazer um resumo. Alguém lembra do que a gente leu? Ou eu faço um resumo aqui. Então, o título era Convite ao Bem, E nesse capítulo, o André Luiz ele foi levado pelo assistente Jerônimo, era um assistente espiritual, ao Templo da Paz, que era no nosso lar, para assistirem a uma palestra sobre a filosofia espiritual da evolução. E é descrito nessa palestra um grande globo de substância leitosa que exibe quadros vivos das ações socorristas nas zonas espirituais inferiores, onde tem encarnados sofrendo em ambientes de terror. Ele descreve despenhadeiros repletos de monstros horripilantes e chama de o abismo. O Jerônimo, ele é um assistente espiritual, chefe do grupo, e esse grupo é composto por Jerônimo, André Luiz e mais 2 espíritos. Ele vai conduzir o André Luiz ao Templo da Paz, precedendo a expedição que esse grupo, essa equipe vai fazer para a crosta planetária, onde eles vão ficar por mais ou menos 30 dias, e onde eles vão estar auxiliando a desencarnação
de 5 colaboradores que eram dedicados colaboradores do nosso lar. Então, foi por aí que a gente parou. Então, vou fazer aqui um share do capítulo para a gente poder continuar. Então, a gente sim, tá aqui essa parte, a gente parou aqui nas criaturas, mas acho que se a gente subir um pouquinho, só para relembrar um pouquinho sobre o que foi que a gente estava lendo, talvez a gente possa, começar por aqui, ó. Algum de vocês poderiam ler para a gente? Eu posso ler hoje. Okay. Quase todos que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra, apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas, nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se, pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Vou dar uma parada aqui, só para a gente refletir do que a gente acha que ele está falando aqui. Eu penso que ele está falando, né, no caso de nós, né, dos encarnados, que saímos do plano espiritual, retornamos à Terra, né, e muitas das vezes acabamos nos deixando desviar o propósito, né, de todos aqueles planos que nós fizemos no mundo espiritual, né, quando estávamos lá, mas chegamos aqui, somos, né, abraçados pela matéria física, a carne, e isso acaba, né, algumas das vezes, tampando a nossa visão espiritual, e acabamos, né, às vezes dando vazão às nossas más inclinações, às nossas tendências, né, que nós juramos de pé junto lá em cima, né, quando ainda estávamos no plano espiritual, que nós iríamos trabalhar. Então, esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que ele fala também é que no caso da morte, né, que nós olhamos a morte como uma inimiga ou uma deusa sinistra, como ele diz aqui, né? Onde muitos de nós olham a morte como a separação definitiva, né, entre nós e aqueles com a qual nós amamos. E porque muitas das vezes ignoramos ou não queremos aprender ou estudar ou nos conectar com a espiritualidade, né? Então, eles dizem, né, que como é que nós podemos ajudar o plano espiritual se nós ainda estamos, né, muito arraigados nessas tendências, nessas atitudes e por aí fora. Então, ele diz, ele acaba fechando, né, pelo que eu li aqui, acaba fechando esse discurso dele, né, um convite, né, àqueles que o ouvem, para que eles possam, né, arregaçar as mangas e ajudar a nós, né, aclarando-lhe os caminhos evolutivos, no caso os nossos, né, mostrando a nós que olha, acorda, é hora de acordar, não, a vida não é isso, né, tem mais do que vocês estão vendo, né, na Terra. Esse foi o meu entendimento. Alguém mais quer comentar?
Tudo bem até aqui, então? Sim, Tudo foi um bom resumo que o Leandro fez. Então, vamos continuar, então, aqui. Ok. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação, talvez de quadros das esferas sombrias, que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém, de conformidade com seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos, despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, portados de cataclismos de natureza magnética. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos de almas? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali ante os meus olhos, tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em um dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda a parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para metê-lo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. Ao termo do noticiário, animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Findo os trabalhos que ocuparam um pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos e desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne,
pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Para todos, possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Será que a gente pode parar aqui só um pouquinho, porque está falando muita coisa, né? Então, só para fazer uma recapitulação e antes que eu esqueça, ele então passou, né, o elucidador, né, metê-lo, passou então as imagens das idas dele, né, ao umbral, as zonas mais baixas, né, a modo de educar, elucidar e mostrar, né, a esses trabalhadores, né, queriam ingressar também no trabalho, o que eles iriam encontrar no campo de trabalho, né? O que eu achei muito interessante. E achei também interessante quando ele fala da questão dos espíritos deformados que parecem, né, que parecem saídos de figuras mitológicas, né? Como nós sabemos, a zoantropia, né, a licantropia, são todas formas de deformação do perispírito, né, que os espíritos assumem, né, e porque estão ligados mentalmente naquelas formas mais inferiores, né, de animais ou de seres mitológicos. O Dr. Paulo César Frutuoso para quem conhece, é um médico oncologista, mas que há mais de 40 anos vem trabalhando na área de pesquisa, de materialização de espíritos, e já tem escrito vários livros, né? E essa é uma área que ela aborda muito na questão dos espíritos deformados. Então, se alguém gostaria de se aprofundar mais nesse assunto, aconselho a procurar o livro dele, Espíritos Decaídos Materializados. Ele fala muito sobre isso. Mas aí, indo mais adiante, ele fala também da questão, né, e preparando esses espíritos irmãos para o trabalho, né, das várias áreas que tem, né, de especialização, vamos assim dizer, né. Uns vão cuidar pelos desequilibrados, outros pelos missionários perdidos, outras, né, pelas entidades ungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza, e assim, as crianças também, e uma data de outros que eles falaram ali em cima, né, que eu não me lembro agora. E eu achei muito interessante isso, porque se a gente parar para pensar, e eu falo disso porque, né, sou da área da saúde, nós também aqui na Terra temos as várias especializações, né, em termos não só, por exemplo, de como enfermeiros, mas também como médicos, né? Então, por que seria diferente no plano espiritual, né? Por que seria diferente esse cuidado na questão das necessidades de cada um? Porque nem todo mundo é igual naquilo que necessita, né? Para restaurar a saúde total, né? No caso do corpo aqui na Terra e no caso do espírito lá no plano espiritual, né? Então, achei muito, muito interessante isso, dessa dedicação e dessa organização também do plano espiritual. Alguém mais gostaria de comentar até aqui? Tudo bem? Vou continuar então. Tudo bem. Ok. Para todos, possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metê-lo, aqui temos 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem
e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era uma festa silenciosa em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. E aqui a gente fica com o capítulo 1, né? Então aqui a gente já viu que isso foi a introdução, né? Para falar como é que vai ser o decorrer desse livro. Então vai ser o Jerônimo e mais ali um padre, uma enfermeira e o André Luiz, né? Que ele fala um médico, que vão ali para a crosta da Terra auxiliar esses 5, né? 5 encarnados que vão desencarnar, né? Que eram trabalhadores do nosso lar. Então é isso que a gente vai estar vendo no decorrer desse livro, né? E o trabalho desse grupo que vai auxiliar no desencarne, né? E alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Não, por mim está bem. Bem. Então vamos lá começar o próximo. O próximo será no Santuário da Bênção. Alguém quer continuar a leitura? Vai passar a bola? Eu posso ler um bocadinho, se quiserem. Então pode ler um pouquinho, Mário, por favor. No Santuário da Bênção, na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob a sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprónia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. O grupo espiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração das tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício, e nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, prefaziam o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando-nos a simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início, em nossa administração, explicava-nos, procuramos estabelecer
o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção, aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatórias, purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. A coordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço, a conversação, cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e, sim, consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e, muitas vezes, perturbadoras e dissolventes. Ok. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos só nos localizar aqui no que está acontecendo. Quer fazer algum comentário? Só quero fazer o comentário em que é tão engraçado. Nós estamos aqui de um plano terrestre, não é? Do nosso plano de encarnados. Estamos a ser testemunhas de uma forma desses dois planos se organizarem tão bem e se organizarem com o devido respeito, não é? Pelas entidades luminosas e, de alguma forma, é uma espécie de fotocópia, não é? Daquilo que nós fazemos aqui quando queremos atingir algum objetivo. E as coisas ocorrem exatamente dessa maneira pragmática, só que, obviamente, em campos mais espiritualizados, mais leves, mas é engraçado perceber como é que essas coisas funcionam também, não é? Tão diametralmente parecidas com as nossas opções aqui nas organizações dos projetos, não é? Quer comentar alguma coisa? Sim, eu quero comentar aqui, porque eu estava até olhando aqui no documento. Achei muito interessante como a Elia falou, a questão, né, das divisões, mas também achei muito interessante a questão deles falaram da preparação, né, para o serviço. Ele falou ali, por exemplo, aqui na questão dos pensamentos. Tem aqui uma parte que eu estava procurando. Foi só para resumir, o que ele falou da questão do pensamento antes do trabalho, né, que eles não vão para certas zonas, né, que são mais baixas, por causa do que o preparo que precisaria para esse tipo de trabalho seria diferente do que aqueles que eles estão ali naquele lugar, né, ainda em nosso lar. Então, o que é muito interessante, porque ainda hoje também estava ouvindo uma palestra do Jacobson, e ele estava falando, pronto, em relação à reunião mediúnica, mas também da importância do preparo, não só no dia da reunião mediúnica, mas antes, né, durante a semana, com os pensamentos, com as atitudes, com, né, a oração, né, a sintonização com um plano maior, que tudo vai resultar, né, num bom, eu vou usar a palavra desempenho, mas desempenho não é a palavra bem certa, né? Mas uma boa qualidade no trabalho, obrigado. Uma boa qualidade no trabalho mediúnico. Então, não é só no dia do mediúnico, por exemplo, que temos que, né, estar com bons pensamentos e fazer orações e tentar sintonizar. Não, é um trabalho que se estende por toda a semana, né? E aqui, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Eles ainda nem saíram de nosso lar e estão se preparando, né, para esse trabalho. Já tiveram uma palestra, né, com o instrutor, o Metelo, e agora estão aqui nesse outro departamento para ter mais uma outra palavra, mais uma
mais orientações para quê? Para tudo isso no preparo para o trabalho. Então, eu acho essas coisas muito espetacular, né, de se ver. É verdade, é muito interessante perceber isso, não é? Alguém mais gostaria de comentar? Tudo bem, pessoal? Estão quietinhos? Eu vou ler um pouquinho agora, Hélia, para a gente dividir. Ok. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro e incesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Vamos comentar aqui? Eu gostaria que vocês comentassem. Quem quer comentar aqui? O que vocês entenderam ali pela palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata? O que será que ele quer dizer? Não sei, esta expressão para mim faz-me lembrar quantas vezes faz isto, não em relação ao texto precisamente, mas remota-me para situações em que nós na vida estamos a fazer bastante esforço para atingirmos determinado tipo de objetivo, quer espiritual, material, quer enfim, qualquer coisa em que se exija esforço e que as coisas não fluem, não é? As coisas não acontecem, não é? E então há sempre aquela sensação de que as coisas não acontecem porque porque Deus não quer, porque não é o momento, porque não te pertence, porque temos que trabalhar a aceitação e tentar perceber o que é que está por trás desse esforço e desse não sucesso e encontrar o brilho e a verdade com alguma distância, não é? Vai-se encontrando a verdade dessa situação. E aqui faz-me lembrar isso, faz-me lembrar portanto, o que estou a ler, não é? O que tu leste neste momento. Ok, obrigada, Hélia. Mais alguém gostaria de comentar aqui nesse parágrafo? Completando o que a Hélia falou, pronto, esse eu achei um parágrafo assim, bem filosófico, né? Que fala a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. E me fez pensar, e eu não sei exatamente quem é que falou isso, não sei se foi Jesus ou algum outro profeta, mas me fez pensar naquilo que nós falamos, que aquilo que nós dizemos apenas falamos aquilo que o coração está cheio, né? Então, se nosso coração está cheio de amor, piedade, de entendimento, de caridade para o nosso próximo, né? Serão essas as palavras que virão sair pela nossa boca, né? E ele fala aqui desculpa, coloca só lá em cima de novo. Ele fala, né? Que a palavra de Deus, estamos, portanto, na elevação, constitui-nos dever o conhecimento exato do valor tempo. Então, eu penso assim, que a palavra certa, né, no tempo certo, pode salvar uma pessoa, né, vamos assim dizer, ao mesmo tempo que a palavra errada, no tempo errado, pode condenar uma pessoa, porque as palavras têm muito peso, né? Muitas das vezes nós não damos a devida atenção o quão poderosas são as nossas palavras, né? E desperdiçamos elas ao vento. Mas foi isso aqui que me fez pensar, e que para o verbo potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Ou seja, se enchermos os nossos corações de virtudes e
de ensinamentos e de estudos e de todas essas coisas boas e dos ensinamentos de Jesus Cristo acima de tudo, né? As nossas ações e as nossas palavras serão ações de colaboração juntamente ao Pai. Então foi mais ou menos assim que eu entendi, que eu vi esse parágrafo. Sim. Ok, mais alguém? Achei um parágrafo muito importante para a gente passar sem comentar, né? Então, continuando. Só para elaborar um pouquinho no que o Leandro falou, que ele mencionou aí, né, a passagem, é uma passagem de Jesus mesmo, que na verdade ele faz referência aos fariseus, que ele questiona, falando que os fariseus eram raça de víboras e como poderiam eles falar coisas boas, eles eram maus, daí que ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muito obrigado, Val. Obrigada, Val. Então, continuando aqui, ó. Sorrimos satisfeitos. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Eu acho que isso é muito importante também. Sim. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e consideram-se a inferioridade dos desejos e as aspirações das criaturas humanas. Semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Então, aqui ele está dando ali uma explicação para esse parágrafo, né, do poder da palavra. E ele coloca aqui, em resumo, o quanto tempo nós gastamos, né? Olha, metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Né? Então, olha quanto tempo a gente poderia estar usando o verbo, como ele coloca aqui, como colaboradores do Pai, né? E aí ele coloca aqui também que o verbo, a palavra, ela é tão poderosa que ele coloca aqui, olha, cria imagens vivas que desenvolvem no terreno mental a que são projetadas. Então, da mesma forma que a gente estuda também com o André Luiz e tantos outros, que o pensamento é força, matéria, né, e é poderoso, a palavra também é. E é isso que ele está nos trazendo aqui, né? Produz consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então, acho que para a gente aqui fica a reflexão de como é que nós estamos usando o nosso verbo, a nossa palavra, né? Se não todo o tempo, pelo menos na maioria do tempo. Há uma metáfora muito engraçada no mundo budista, que eu continuo a achar que há semelhanças extraordinárias, há uma espécie de complementaridade enorme nos ensinamentos budistas e espiritistas, é assim impressionante. E então o que acontece é que dois bodhisattvas, portanto duas pessoas extremamente iluminadas e muito espirituais, muito iluminadas,
encontraram-se perto para dar, perto dos discípulos, não é? Eram duas pessoas muito, muito especiais. E eles tiveram imenso tempo calados, sem falar, tiveram assim quase, sei lá, bastante tempo a incomodar as pessoas, não é? Até ao ponto de incomodar. E depois houve um discípulo que perguntou: porquê que vocês estão aqui à nossa frente e não falam? E eles responderam: as palavras muitas vezes não têm a força que o silêncio tem. Há que ler o silêncio, há que observar e há que ter extrema consciência de que as palavras são só ecos daquilo que podem ser só ecos daquilo que nós que temos dentro. E então, pronto, os discípulos ficaram assim a saborear esse silêncio e essa boa energia que vinha daquele acontecimento. E é engraçado, nós percebemos isso, não é? Nos tratados de psicologia, nos tratados de self-development, que o silêncio e a forma como se expressamos e a maneira como o fazemos tem que ser extremamente cautelosa, não só porque cria ondas vibracionais que são más ou boas dependendo daquilo que se diz, não é? Não é só os pensamentos internos, é mesmo as palavras. Termos extremo cuidado com as palavras é muito, muito importante, porque projeta realmente a vibração inerente, não é? Àquilo que é dito, muitas vezes, não é? É preciso que a gente trabalhe também naquilo que o nosso coração está cheio, né? É. Então, continuando aqui, notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, uma pausa mais longa tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velados de que lhe assume a direção intencional. Então, lá vamos nós, ele começando a falar sobre as vibrações, né? Yeah. Encarregados de assumir a chefia dessa casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Eu acho que isso aqui é extremamente importante no nosso dia a dia, porque é muito difícil a gente domar nosso pensamento. Acho que é um trabalho extremamente que requer um autocontrole muito grande, uma vigilância, sim, tremenda. Mas se pelo menos a gente colocar que a gente vai ter atenção ao que falamos, já é um começo onde a gente vai se educando aos poucos até chegar à atenção no que pensamos. E voltando no que vocês falaram, enchendo o nosso coração também de coisa boa, né? Então, acho que fica um exercício, né? Para que, se a gente vai falar, o que a gente vai falar? É bom? Se é bom, fala. Se não for, como o Chico dizia, enche a boca de água e fica com ela ali parada até passar a vontade de falar. Porque se não é bom, não fala. Tá pensando, um dia a gente consegue controlar esse pensamento, desviar esse pensamento e vibrar um pouco mais alto. Mas enquanto a gente ainda não está ali, não deixa nem sair da boca, né? E já existem tantas evidências, tantos estudos, né, que colocam ali plantas em situações diferentes, onde uma planta só ouve elogios e só ouve coisa boa, e floresce e cresce ali, cheia de vida, e muito verde, muitas flores,
e a outra que só ouve coisas ruins, palavrões, ou xingamentos, ou coisas assim, e a planta acaba morrendo. Isso é só um exemplo de tantos outros, né? Então, Sim, essa outra reflexão desse estudo, desse capítulo de hoje, para a gente ter muito cuidado o que a gente está fazendo com esse dom que nos foi dado do verbo, né? Do falar. E quando eu falo falar, hoje em dia há muitas maneiras de falar, não só com a boca, né? A gente tem social media, a gente tem aí posts em Facebook, a gente tem sharing vídeos, isso tudo a gente está se expressando, mesmo sem abrir a nossa boca. Então, para a gente refletir bem e pensar antes de colocar para fora, antes de dividir, é bom, vai fazer o bem, mas vai fazer o bem para quem? Só para o meu ego ou para todos? Então, se a resposta for é bom, vai fazer o bem, e vai fazer o bem para não só para mim, mas para mais gente, então vamos abrir a boca, vamos fazer o share, vamos postar, vamos, né, colocar lá para fora. Senão, vamos tentar se controlar e ficar ali quietinho, vigilante, orando, até a gente conseguir disciplinar também o nosso pensamento e encher nosso coração de coisa boa. Né? Aquela velha técnica que se usa muito, aquele clichê que se diz: quando estás zangado, quando estás irado, não hajas, acalma-te e responde ou faz algo depois de te acalmares perante a situação. Conclusão, há uma situação empolgante em que só te apetece espernear, não é? E dizer as neiras ou não seres muito acurado com aquilo que dizes, e às vezes até ações. Então é ter o controlo, ter a distância, a equanimidade para acalmar primeiro, para não reagir, mesmo com o silêncio, pode ser desconcertante, mas tudo bem, não reagir, acalmar e observar e interpretar a maneira de contornar o obstáculo depois calmamente, na conversa, naquilo que for necessário, mas já mais calmo. Isso, e é uma questão de hábito, eu tenho certeza que é uma questão de hábito, uma questão de vigília, de oração, vigília e hábito. E a prática, não é? Uma pessoa tem que praticar também, não é? Prática é essencial. Fica aí esse exercício para a gente, para a semana, depois a gente, quem quiser aí, ter a experiência de se foi fácil ou difícil. Né? Eu vou ler só mais 5 minutinhos. Fez um gesto do narrador que se recorda da minudicência importante e informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da costa, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam mercados. Devemos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência divina ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Observando, talvez, que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorrindo. Cremos desnecessário qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos, portanto, prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos quanto à necessidade de resgatar a mente
contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente num grande relógio que apresentava simbologicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam no plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se, de modo confidencial, aos nossos orientadores, e fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob Nova Prisma. Bom, vamos parar por aqui então, porque só faltam 5 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente leu hoje, sobre essa última parte? Ele entra ali um pouquinho também sobre o pensamento, né, da força do pensamento, e da necessidade da gente estar ali com bom pensamento, se a gente está indo trabalhar no bem, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Deu para pegar bem aí esse capítulo? Bastante informação para nós pensarmos, né? Coisas bem deep para ser trabalhada, né? Parece uma coisa simples, mas é um trabalho bem árduo, diário, vamos colocar desse jeito. Porque você imagina, trabalhar a semana inteira, vai fazer um trabalho espiritual no final de semana, mas tem que trabalhar a semana inteira, né? Para o dia. E se for um trabalhador assíduo, a gente está trabalhando uma vez por semana na mediunidade. Então, quer dizer, toda semana a gente tem que estar alinhado, né? E é difícil. Que bom que eles sabem que é difícil para nós ainda, mas é muito importante ter isso, né? Ter essas reflexões, ter essas leituras, ouvir para nós nos relembrarmos e trazermos, voltar à tona, que às vezes passa, vai entrando no dia a dia e vai ficando meio apagadinho lá dentro. E é bem importante, né? Absolutamente, Gilmara. E é a intenção, né? A gente não está aqui tentando falar que é fácil, que a gente é perfeito, né? Mas é a intenção do querer se melhorar, do querer mudar, do querer estar mais atento. E essas lembranças que você falou, né? Que esses estudos nos trazem, pelo menos para mim, é essencial, porque eu acho muito fácil entrar num piloto automático, sabe? De começar com reclamação, ou se eu me chateio, já começo a pensar mal de alguém, ou já, sabe? E esses estudos, semanalmente, vai me relembrando, né? Aquilo, pera lá, vamos fazer esse exercício aqui, olha lá, onde é que ficou aquela intenção do ser uma pessoa melhor, de usar melhor o verbo, de vigiar o pensamento, e a tolerância, e a paciência, onde é que fica, e é muito importante esses estudos que a gente faz, que vai relembrando isso, né?
como é que é aquele ditado lá da água que tanto bate na pedra? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso, para mim. Uma hora entra, né? Furar. É importante nós estudarmos, relembrarmos através desses estudos, mas também até para os nossos anjos guardiões, os bons espíritos, nos ajudar. Porque se nós não tivermos o estudo, como que eles vão trazer alguma coisa para a mente da gente, né? Eles ainda vão ter que achar um outro ser humano para vir falar com a gente, onde desse jeito, assim, buscando estudar, fica mais fácil deles trazer aquelas memóriazinhas rápidas ali, né, para voltar na trilha, né? Sim, com certeza. Eu acho que, pegando nisso que você falou da água mole em pedra dura, eu acho que é também uma das razões pelas quais os espíritos, né, Emmanuel, André Luiz, Aldo André Luiz, de uma maneira talvez não tão direta, mas mais indireta, entretanto a sua obra está cheia de casos onde mostra a importância, né, da nossa da reforma íntima, né, que no espiritismo é tão falado, né, e o pessoal está sempre batendo na mesma tecla, né, reforma íntima, o tempo todo. Às vezes até você fala, ai meu Deus, cansei já de ouvir falar reforma íntima, mas tem que falar, porque nós somos, eu falo nós, mas na verdade eu falo mim. Eu sou teimoso, né, então tem vezes que eu não quero nem saber desse negócio de reforma íntima. Aí da outra vez volta a cabeça. Ai, meu Deus, realmente, tem que trabalhar mais nisso, mais naquilo. Então, mas conforme a água mole vai bater na pedra dura, aquilo vai entrando, né? Hoje eu já tenho mais atenção, né, nessas questões da reforma íntima, nas coisas que eu sei que eu tenho que trabalhar, um pouco mais sério do que eu tinha, se calhar, talvez 2, 3 anos atrás, entendeu? Por quê? Porque vai batendo na mesma tecla e aquilo vai entrando, né, na cabeça. E a pessoa começa, quanto mais estuda, mais toma mesmo, né, como a Gilmara falou, a consciência da necessidade de continuar estudando e trabalhando, né? Gente, tá maravilhoso, mas eu vou ter que chamar aqui para a gente acabar, porque passou um minutinho, peço desculpas, mas eu quero deixar o convite aí para a gente, então, com essa leitura que a gente fez hoje, até quinta-feira, essa semana, a gente ter uma atenção especial ao que a gente fala, a como a gente se comunica, né? Então, em todas as formas que a gente pode pensar de comunicação, vamos tentar ficar vigilante aí, vamos fazer um experimento aí, cada um, ninguém precisa vir aqui e dividir o que aconteceu, o que pensou, o que falou, o que postou, mas para cada um individualmente, depois pode fazer aí uma análise no fim da semana, de quantas vezes teve que se parar para falar, ops, peraí, não vou falar isso, vamos me segurar, vou, né? E aí a gente vai se conhecendo melhor também, tá bom? Eu deixo aí para quem quiser fazer esse exercício, eu vou estar fazendo, então quem quiser join me nessa semana aí, tá bom? Então vamos encerrar hoje o estudo, a nossa prece de encerramento, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo aos nossos mentores, os benfeitores deste grupo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais. Muito agradecidos por estarmos começando mais um estudo de mais um livro, nosso querido André Luiz, psicografado por nosso amado Chico. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos reencarnados, pela oportunidade que temos de utilizar o nosso verbo, esse dom divino, seja pela nossa voz, seja pelo nosso pensamento, seja pela nossa escrita. Obrigada, Senhor. Nos instrui, nos ajuda durante essa semana, para que possamos ser mais vigilantes com aquilo que passamos, para que possamos encher nossos corações de amor, de paciência, de tolerância,
de calma, de tranquilidade, de esperança, para que sejam essas as palavras que saiam das nossas bocas, para que sejam esses os pensamentos que nos chegam, para que possamos, durante essa semana, nos sintonizar com um plano maior, nos mantendo vigilantes, conseguindo, quando vibrando não tão alto, modificar os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Ó Pai, nos auxilia, nos ajude nessa caminhada e de mãos dadas, nós aqui como grupos, como família espiritual, possamos uns aos outros nos auxiliar nesse crescimento não só intelectual, mas moral. E assim, vamos então dando por encerrado mais esse estudo dessa noite e que possamos estar juntos novamente, de hoje a uma semana, para continuar os nossos estudos. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Vou parar aqui a gravação e a gente se vê na semana que vem.